Obrigado. Meus irmãos, que Jesus nos dê a sua paz. É um motivo de muita alegria estarmos hoje aqui, nesse mês, segundo a espiritualidade. O mês de dezembro é o período em que o Mestre se aproximaria mais do planeta Terra, porquanto as energias, vibrações de fraternidade ficam acentuadas. Antes de começar a nossa palestra, eu vou passar o microfone ao Dr. Mário Lúcio, que está aqui hoje, para que ele nos dê uma pequena mensagem de Natal. Peguei ele de surpresa. Meu amigo Emílio, de surpresa estamos aqui para falar sobre uma mensagem de Natal. O que poderíamos dizer de Jesus, o Cristo? Dele, há muitos anos atrás, 2017, mais 33, não é? Nasceu Jesus. A espiritualidade estava presente com ele. Vieram os profetas anteriormente, que o avisaram. Estava escrito no Torá que o Messias viria. E ele nasceu na umbigo de estrebaria. Teve muitos que vieram para estar anunciando ele e tinham que dizer a Maria e José que aquele era o Salvador. Nós sabemos de cor e salteado a vida de Jesus, mas eles não. Aquele bebê que ali estava tinha que ser anunciado para Maria e José que era Messias. Ele, a espiritualidade maior, anunciou a Maria. Ela viu a luz e falou: você dará a luz a um Salvador. Depois vieram os reis magos que disseram para eles, Maria e José, ele é o Salvador e vocês não podem ficar aqui, tem que ir para o Egito. Ficar lá 1 ano. Deram ouro a eles, para que o protegesse. Herodes estava atrás deles. Então, a espiritualidade trouxe realmente, a mensagem de Natal é a mensagem que Jesus Cristo nasceu para nos salvar, trouxe os seus melhores sentimentos para nós. Naquela época, não tinha amor, tinha apedrejamento, não é? Então a mensagem que Jesus nos dá hoje é de que aqui, nesses anos todos, nesses milênios, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Hoje tem justiça. Antigamente não existia. O povo era iletrado, não sabia de nada. Mas hoje existe justiça. E a justiça de Deus, né, que veio através da palavra de Jesus no seu Evangelho, é magnífica. Nós temos os melhores sentimentos: caridade, fraternidade, abnegação. São palavras importantes, principalmente humildade. Então essa palavra de Jesus hoje faz diferença. E nós estamos aqui, nós voluntários todos, estamos neste mundo de expiações e provas,
nós temos que provar que somos bons. A cada momento, nós temos que provar. E Jesus nos dá a lição maior. E quem vai terminar isso aqui é a nossa amiga Emílio, né, Emílio? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Quero aproveitar e mandar um abraço a todos os trabalhadores dessa casa. Estava aqui lembrando da Dona Maria Antonieta. Onde ela estiver, que ela receba o nosso abraço e toda a sua equipe. Mandar lembranças aqui para o nosso presidente, Juquinha, todos os médiuns, que Jesus cada vez mais encontre nessa casa a sua hospedaria, a sua manjedoura, a sua Belém. Por que Jesus foi perseguido? Por seus ensinos? Não. Os ensinos do Mestre tratavam da fraternidade, do amor. Os romanos não tinham medo do amor. Não tiveram medo do sermão da montanha, do perdão aos inimigos. Muito menos as suas curas. Jesus curou um servo de um centurião, um filho de um centurião, curou todas as pessoas de todas as classes. O médico Jesus não foi perseguido, foi querido, foi respeitado. Jesus curou toda sorte, toda espécie de enfermidade. Enfermidade física, psicológica, enfermidade espiritual. Mas por que Jesus foi perseguido desde o seu nascimento? No tempo do nascimento de Jesus, existia um rei, que era o rei de Israel, Herodes, também denominado o Grande, que naqueles dias ele vivia um tormento. Alguns anos ele havia assassinado a sua mulher, porque era a sua mulher de descendência nobre judaica, ele não. E por causa dessa mulher, ele galgou a condição de ser rei de Israel. Depois disso, Herodes o Grande perdeu o equilíbrio emocional e passou a ter uma vida de defensivas, de atitudes defensivas. Foi um grande rei, mas quando soube que os magos, que não eram reis, mas eram orientadores dos reis, e que não foram 3, foram vários, provavelmente mais de 20, saíram do Oriente Extremo, eram indivíduos cultos, dos mais cultos daquele tempo, para homenagear uma criança. Isso aumentou ainda mais a desconfiança do rei Herodes, que lhe solicitou que pudessem dizer a ele onde estaria a criança, para que ele também pudesse reverenciar esse ser divino. Depois, os magos receberam a revelação de que eles não deveriam retornar a Herodes, porque Herodes pretendia matar o menino. Porque o menino era o rei de Israel. Havia uma profecia que dizia que ele era o rei de Israel, que nasceria naquele tempo o rei de Israel. Então agora o rei Herodes queria matar o futuro rei de Israel, mas não sabia que não se tratava de um reinado terreno, que a realeza de Jesus era uma realeza espiritual. Quando perguntaram a ele, Pilatos, tu és rei? Tu dizes, mas o meu reino ainda não é desse mundo. Demonstrando que ele era rei. E a sua crucificação foi uma ironia. Jesus de Nazaré, rei dos judeus, do alto da cruz. Então foi o rei que foi crucificado, foi o rei que foi perseguido,
foi o rei que foi temido, foi o rei que foi inúmeras vezes ameaçado. O rei e, ao mesmo tempo, o grande emissário divino. Quando os magos ofereceram ouro, incenso e mirra, ali se tratava de oferendas a um rei. Ouro, que simboliza a realeza terrena, incenso, que simboliza a realeza divina, e mirra, que simboliza a humanidade, a realeza da humanidade, que tantas vezes ele fez questão de dizer que ele era o filho do homem. O que é ser filho do homem? O filho do homem é o espírito que, durante muitas encarnações, atingiu relativa perfeição intelecto-moral no planeta Terra, ou então passando pela espécie humana, porquanto sabemos que a espécie humana transita por diversos mundos corpóreos, não apenas no planeta Terra. Por isso, o rei Jesus foi perseguido. O rei Jesus foi ultrajado. E a ordem de Herodes o Grande, matar todas as crianças da cidade de Belém que não teriam atingido ainda os 2 anos, de 2 anos de idade para baixo. E foi um sofrimento, que inclusive foi profetizado. Jesus perseguido porque era rei. E agora nós começamos a entender as perseguições sofridas pelos primeiros cristãos. Os cristãos não foram perseguidos, jogados às feras nas arenas romanas, porque escutavam, ouviam e obedeciam aos ensinamentos de um mestre, ou porque foram curados por um sublime médico. Eles também foram perseguidos porque sabiam e se comportavam diante de Jesus como se realmente ele fosse um rei. E aí começamos a refletir a respeito das nossas vidas. Se somos discípulos do Mestre, não seremos ainda perseguidos. Se somos gratos devido às suas curas, nós não vamos ser perseguidos. Mas quando nós colocamos Jesus no ponto central da nossa existência, colocando na condição de rei, ou seja, diretor maior das nossas vidas, aí realmente começamos a incomodar. O apóstolo Paulo percebeu isso. Era um defensor muito fiel dos princípios de Moisés, do judaísmo, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas diante do caminho de Damasco, ele que estava ali em busca de um dos discípulos de Jesus, ele tem uma visão espiritual. Ali não apareceu o Mestre Jesus, não apareceu o médico Jesus, mas o Rei Jesus. E como bem diz Emmanuel, através da abençoada psicografia de Chico Xavier, ali ele se revelou ao apóstolo, ao futuro apóstolo dos gentios, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus, diante daquela majestática visão, ou melhor, Paulo, diante daquela majestática visão, não teve outra palavra. Estava diante de um rei. E diante de um rei, o que é que nós perguntamos? Senhor, que queres que eu faça? Ordene que eu cumprirei. Ali não estava o discípulo com o mestre, o doente, ferrenho, perseguidor, e o salvador, o médico. Ali estava o súdito espiritual e o rei. E diante do rei, a pergunta é essa: que queres que eu faça? Uma pergunta de súdito para o rei. Não se questiona a ordem de um rei. Não se duvida da vontade do rei. Tem que cumpri-la.
tem que ser fiel, não pode olhar para trás. Então, nós começamos a observar as nossas próprias vidas. O Natal de Jesus significa um renascimento da realeza do Mestre em nós, da realeza do Cristo em nós. Como ele mesmo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele já era rei muito antes que a espécie humana terrena existisse, porquanto ele é o diretor espiritual de todos nós. E segundo alguns afirmam, que nós teríamos sido as células dos corpos de Jesus quando ele ainda reencarnava. Como nós somos Cristos diante das nossas células corpóreas, que um dia, em espírito, nos crucificarão, nos perseguirão, porque hoje somos reis dessas células, dos átomos. Amanhã seremos reis em espírito, porque essas células estarão numa outra dimensão de evolução. Depois que passou pelo reino mineral, vegetal, animal, agora pelo reino da espécie humana, pelo reino racional. Por isso que precisamos, nesse Natal, fazer uma análise a respeito da nossa vivência com Jesus, da nossa vida com Jesus. Como ele agiria se estivesse em nosso lugar? Como ele teria, qual seria o seu comportamento? O que ele nos recomenda diante das situações mais adversas? No momento em que nós colocamos Jesus como o nosso rei, como a razão da nossa existência nesse planeta, como um compromisso maior espiritual que temos com ele, porque ele foi o Espírito puro que Deus delegou para que pudesse cuidar desses trilhões e trilhões de células que hoje são seres espirituais. Porque o aprisco do Mestre não é apenas um planeta, são muitos planetas e são inúmeras colônias espirituais, incontáveis colônias espirituais. Antes de Jesus vir a esse mundo, os essênios estiveram à espera desse ser luminoso. Eurípides Bassanufo, através de uma obra sua, ele fala a respeito da espera, a grande espera que os essênios nutriam desse espírito superior, desse ser luminar. Os essênios viam Cristo como um rei espiritual. Então nós precisamos perceber que o nosso vínculo com ele transcende, e não vamos menosprezar a sabedoria excelsa de Confúcio, os exemplos de Buda, a sabedoria dos sábios da Grécia, de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, Xenofonte, Aristóteles. Mas todos esses emissários do Mestre fazem parte do seu corpo diretivo. Esses mestres da humanidade, alguns conhecidos, famosos, outros não, são na verdade prepostos do Senhor, para que através de um mundo como esse, possamos perceber o esplendor de sua grandeza, como o próprio Paulo de Tarso. Paulo viu Jesus como ninguém viu Jesus, a não ser no momento da transfiguração, em que os apóstolos Pedro, Tiago e João viram, mas não foi ainda com aquele fulgor, porque o que Paulo viu foi muito maior do que o que os 3 discípulos viram, uma transcendência. Ele foi direto, percebeu a grandeza e a fidelidade daquele homem, daquele doutor da lei, e fez questão de, na estrada de Damasco, de convidar Paulo, ou Saulo, que seria chamado de Paulo,
para a sua seara. Ninguém viu Jesus como o apóstolo Paulo, em sua excelsa condição de rei. E Pilatos percebeu isso. Pilatos e sua mulher foram morar em Jerusalém, e naquele tempo eles não queriam ficar por muito tempo ali em Jerusalém. A grande intenção é acalmar Jerusalém, já que ali era um foco de rebeldes, não era fácil subjugar os judeus. E Pilatos logo percebeu isso. E ele ouviu de Jesus: se eu quiser, o Pai me manda 12 legiões de anjos. Meus irmãos, dá mais de 60 mil anjos. Não terias autoridade sobre mim se do alto não te fosse dado. O próprio Pilatos era, entre aspas, um filho espiritual de Jesus. Alguém que o próprio mestre cuidou da sua trajetória evolutiva como espírito em jornada intelectual e moral. Ele nos conhecia e nos conhece a todos. Evidente que essa subserviência também foi contemplada e percebida por Francisco de Assis. Obediência, castidade, humildade. A humildade que é o maior vínculo dentre todas as virtudes. Castidade, que significa abstinência em relação ao mal, e obediência às leis do nosso Pai, obediência às palavras e orientações de Jesus. Francisco de Assis foi um dos que também percebeu o reinado de Jesus, a realeza de Jesus, e outros tantos do Oriente ao Ocidente. Não faltam discípulos, mais do que isso, súditos dessa realeza sublime. Todos nós não conseguiríamos resistir a essa beleza, a esse amor. Jesus estava em perfeita sintonia com o Pai, de tal maneira que o chamava de Paizinho. E depois João Evangelista diz lá na frente, em uma de suas epístolas: Deus é amor. É a melhor definição de Deus. Deus é amor. Mas como um ser tão poderoso, mas tão amoroso, como pode alguém tão infinito, tão onipotente, ser tão amoroso? É que o amor é o grande combustível da criação. Deus cria na sua transcendência, a sua imanência, devido à sua capacidade de misericórdia, de compaixão e de amor. Dentre todas as virtudes do Mestre, aquela que mais nos sensibiliza é a compaixão, ou seja, a piedade. Como diz os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Então, o que esse rei quer de nós? Ele quer que nós realmente nos amemos uns aos outros, tanto que é o único mandamento dele. O primeiro mandamento, que está na lei de Moisés: amar o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o conhecimento. E o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Mas ele deixa o dele. Agora eu vou deixar o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei, e tanto quanto ele ainda nos ama e nos amará até o fim do nosso processo de aperfeiçoamento na relatividade do Espírito. Porque a evolução é infinita. Não existe ponto final para a evolução. Então, meus irmãos, o que nós necessitamos? Onde estão as nossas carências? Onde estão os nossos sofrimentos, as nossas dores e os nossos conflitos? Os nossos conflitos podem ser minorados por meio do médico Jesus. Mas todos os corpos que Jesus curou, também chegou o dia de cada um deles concluir sua missão da terra. Todos aqueles curados
um dia sucumbiram ao peso das mutações orgânicas. Muitos ouviram as vozes do Mestre e muitos esqueceram. Por algum momento, Judas pensou de forma equivocada que através de uma manobra política ele poderia implantar o reino dos céus na terra por meio do poder de Jesus. Judas, como todos os outros, ouviram os ensinos de Jesus. Mas parece que a vida nos conclama algo inigualável. O que é que aquela noite sem igual nos chama? O que é que pode fazer com que o espírito acorde todos os dias e durma e viva todas as horas? Motivado. O grande problema da alma humana em todos os milênios é a questão da motivação em Deus. Ou seja, se apaixonar por Ele, é sentir que nós temos um compromisso com Ele e somos responsáveis por esses ensinamentos que nos foram ofertados. Precisamos modificar as nossas existências. A cada dia surge um novo caminho de Damasco. A cada momento o Espírito clama por uma nova visão. Como o próprio Paulo diz, não podemos mais ser mornos. Temos que ser quentes. E ser quente significa composição definida. Não podemos mais perder tempo conhecendo tanto e praticando tão pouco. Porque ainda os nossos corações estão frios, mornos, não estão ainda quentes, não estão ainda verdadeiramente convencidos de que nós somos servos desse imenso sol espiritual. Se nós vivemos na terra e não somos perseguidos, é porque de algum modo não estamos vivendo na terra como súditos de Jesus. Quando nós começarmos a incomodar, mas a incomodar mesmo, se não diante do plano visível, mas provocar incômodos diante do mundo invisível, daqueles que não querem ver a paz desse planeta, é porque de algum modo ainda compactuamos e ainda servimos a Deus e a Mamon. Servimos a Deus e nos preocupamos muito com o imediatismo da vida material. Se nós vivemos nesse planeta e não fomos ainda torturados, perseguidos, crucificados interiormente, traídos espiritualmente, é porque alguma coisa está faltando. Mas se nós nos debatemos nas madrugadas, nas noites, nos sofrimentos, porque a grande luta hoje não é mais diante das arenas de Roma, mas diante de nossas próprias arenas internas. As grandes feras estão dentro de nós e elas são ousadas, elas estão ali, prontas para fazer com que nós sucumbamos diante das tentações morais. Por isso, precisamos de firmeza espiritual, precisamos de alegria, de cantar hosanas diante dessa grande oportunidade de estarmos nesse planeta e de conhecermos esse Mestre. E mais do que isso, temos consciência da divindade e da realeza desse ser. Precisamos dar nossas vidas por Jesus, não pela morte física, mas pela morte do espírito, pela morte do homem velho, como dizia o apóstolo Paulo. Como ele mesmo diria depois: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Meus irmãos, isso cura qualquer um de qualquer depressão, de qualquer tristeza vazia. Isso cura de qualquer morbidez, sentimentos de culpa, remorsos infundados. O passado já passou, não temos o que modificar o passado,
mas podemos modificar o futuro corrigindo o passado. Cabe a nós essa correção do passado delituoso. E a melhor maneira de se efetuar essa correção é de nos nutrirmos de energias renovadas diante desse Rei Jesus. Vamos perseguir esse Rei Jesus, buscando dar a nossa vida para Ele, porque antes Ele foi perseguido pelos ambiciosos da vida material. Agora Ele deve ser perseguido pelos ambiciosos da vida espiritual, que somos todos nós. Quem um dia aqui não pensou em ser santo? O que é ser santo? Santo significa aquele trabalhador que não desistiu dele próprio. É o pecador que não desistiu de si mesmo. Então, temos muito, diante do nosso comportamento, dado exemplos de discípulos, de enfermos curados por Jesus. Mas ainda falta exemplo de súdito, exemplo de firmeza, exemplo de fidelidade diante do Rei Jesus. Precisamos conhecer melhor esse Rei Jesus, porque foi o Rei Jesus o crucificado, e ele continua sendo perseguido até hoje. Quando Jesus entra como Rei em nossos corações, os primeiros que se opõem a isso são os próprios familiares ou os amigos mais próximos, porque agora nós estamos renovados, agora nós estamos firmes na devoção para o cumprimento dessa vontade, para a imitação dessa capacidade de servir. Um pastor americano escreveu um livro, Em Seus Passos, que faria Jesus? E ali, muitas pessoas daquele templo resolveram fazer um pacto. Durante um ano, todos teriam um comportamento, agiriam como Jesus agiria se estivesse em seus lugares. E tinha lá um homem, dono de um jornal, que tomou essa decisão. E no dia seguinte, o jornal teria que dar uma notícia sobre luta de boxe. Era uma página ou 2 páginas. E esse dono do jornal falou: hoje não vamos noticiar nada de boxe. E aí um dos seus servidores: mas senhor, ninguém vai comprar esse jornal, todo mundo espera a notícia a respeito do resultado da luta de boxe. E ele perguntou: você acha que se Jesus fosse dono de um jornal, iria publicar violência? Se Jesus fosse dono do jornal, iria publicar luta de boxe? E assim ocorreu com vários membros daquela igreja. Cada um teve que renunciar a muita coisa para poder firmar o compromisso. Em seus passos, que faria Jesus? Se Jesus fosse mãe, pai, neto, neta, filho, filha, amigo, amiga, profissional, o que é que ele faria? Eu conheci um homem lá em Salvador que ganhava muito bem trabalhando numa indústria de armas. E ele, aos finais de semana, participava da juventude espírita. Muito inteligente. Teve um dia que ele disse: eu vou sair do emprego, e saiu do emprego. Porque Jesus não trabalharia numa condição dessa, usando da sua inteligência para elaborar design de armas que matam. E ele deixou um ótimo salário, foi trabalhar numa outra atividade, porque ele percebeu que Jesus não trabalharia numa função daquela. Isso é mais do que ser discípulo de Jesus. E como ele dizia: eu não quero ser discípulo de Jesus aos finais de semana, eu quero ser discípulo de Jesus de segunda a domingo, porque ele participava dos eventos sábado e domingo. Então, essa é a visão de quem tem as verdades celestes, as verdades do nosso Mestre, como condição sine qua non da nossa razão de estarmos aqui nesse planeta. Meus irmãos, não nos desesperemos, não nos atormentemos, não entremos nas faixas da negatividade e da violência, ou do pessimismo,
ou dos exemplos, infelizmente, danosos. Entremos na faixa do equilíbrio, do otimismo, ou, se assim for difícil, repousemos um pouco, descansemos um pouco, baixemos um pouco as armas da luta do dia a dia e busquemos, através da oração, a sublimidade da comunhão com Deus e a sublimidade da comunhão com o Pai e com Jesus. E perguntarmos, como o próprio apóstolo Paulo: Senhor, que queres que eu faça? Eu sou o seu súdito, o Senhor é o meu rei, e eu estou cegamente pronto para dar à minha vida todas as minhas preocupações, tudo o que eu tenho, como José de Arimateia, como Nicodemos, tudo o que eu tenho ao seu trabalho, ao seu serviço. Natal de Jesus é o renascimento para o Rei Jesus. Natal de Jesus é o renascimento para o ser mais maravilhoso, resplandecente, luminoso, que já apareceu nesse planeta Terra e nessa provável e nessa galáxia. Que Ele, o nosso Rei, receba as nossas melhores homenagens. E a nossa melhor homenagem para o nosso Rei é perdoar. 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 O maior dos seus ensinos: perdão, perdoar, deixa para lá, porque agora estamos diante de algo muito maravilhoso, estamos diante da recompensa infinita, estamos diante de uma glória espiritual, estamos diante do nosso Rei Jesus. Muita paz a todos. E que Jesus, o nosso Rei, seja lembrado mais como Rei em nosso dia a dia. Muita paz a todos. A nossa gratidão ao nosso irmão Emídio, rogando a Jesus que o ampare, que o fortaleça e que ele possa estar conosco em outras oportunidades. Esse momento é o momento do passe.